Muito bem-vindo! Hoje, finalmente, iniciamos a nossa saga sobre alguns equipamentos, mas de forma mais específica, tá? Lembrando que a gente já falou aqui no canal sobre alguns equipamentos de uma forma mais genérica, tá? E hoje, iniciando, é claro, por ele, o primeiro aí, filho basicamente da Garmin na linha de Horizonte, né? O queridinho para quem já conhece na aviação. Esse aqui é o instrumento que a gente vai falar hoje, que é o Garmin G5, tá? Então seja muito bem-vindo, pega aí a sua pipoca e vamos lá que tem bastante conteúdo legal para a gente explicar o que é o equipamento, quando ele foi lançado, o que ele substitui, como que eu descubro se ele tem uma certificação ou não para uma aeronave, qual a diferença de um equipamento que é voltado para a linha experimental para uma linha homologada. Então, começando aí pelo começo, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite, não sei onde está assistindo, mas seja muito bem-vindo e vamos lá. Então vamos lá, gente. Começando aqui, apresento para vocês, tá? Uma geração anterior de um sistema de indicador de atitude. Ou seja, indicador de atitude é aquele indicador que faz a parte de horizonte, te dá a sua noção horizontal. Originalmente, na maioria das aeronaves hoje, que são equipadas com linha do KFC 200, né, ou linha também de KFC 150, apesar de ter algumas variações, um equipamento muito comum encontrado é esse aqui. Tá? Esse aqui é o modelo KI256, que era desenvolvido pela Bendix King, um instrumento a vácuo com indicação aí de horizonte e saída para a linha de piloto automático. Na parte traseira, nós tínhamos aqui o conector que fazia toda a parte de interface junto à parte da aeronave, computador de piloto automático, exibição de sistema de Flight Director e os sistemas de mangueira de vácuo, né, ou pressão, dependendo do modelo do horizonte, dependendo do modelo da aeronave. Existem os dois, tá bom? Um que trabalha com vácuo, que é o mais comum, e um que trabalha por pressão. Independente do que seja, nós temos aí todo um sistema de mangueiras, filtros, entre outras coisas, na aeronave. Além de que também não é muito leve, tá? Visando a substituição, porque esse aqui é um item, né, mecânico, nós temos aí vários rolamentos, nós temos vários sistemas giroscópicos aqui dentro, que estão previstos a sofrer desgaste com o passar do tempo. Tá? O que começou a acontecer? A Garmin, com o desenvolvimento das aeronaves, de uma gama mais leve, equipamentos de nova geração, ela introduziu em 2016, voltado lá para a linha experimental, tá? A linha do G5. 4 meses depois, tá? Em torno ali de julho, mais ou menos, ela introduziu como um certificado para alguns modelos de aeronaves. Então, 4 meses apenas depois do lançamento, voltado para uma linha experimental, tá? E lembrando que nesse começo, lá atrás, ele não era HSI. Ele foi lançado somente como um backup de G3X e também informação de horizonte. Nessa época, passados os 4 meses do anúncio, né? Acredito eu que foi em torno de julho, não me lembro exatamente agora. Em julho de 2016, a Garmin publicou o STC norte-americano, convalidando aproximadamente 500 modelos de aeronave. Alguns meses depois, né, foi feita aí a inclusão do sistema de HSI. E o que isso mudou na aviação? A princípio, o G5 foi o primeiro instrumento que você não tinha que basicamente retrofitar um painel inteiro para ter uma informação de horizonte. Ele foi desenvolvido e foi pensado para você conseguir fazer um layout de painel onde você conseguiria usar o instrumento, o buraco original do painel, que é padronizado em 3 polegadas e 1/8. Então, basicamente, você pega aquele tamanho de diâmetro de furo e você consegue encaixar. Então você pega aqui basicamente um do lado do outro aqui, ó, você vai ver que o tamanho, a área de recorte do painel é basicamente o mesmo. É claro, numa aeronave que tem máscara, por exemplo, muito usado na linha do Cessna, Cessna 210, Cessna 206, 182, que é a linha da linha Embraer também, né? Nós tínhamos também aquelas máscaras plásticas de acabamento, é necessário o recorte aí da máscara. Se a intenção é manter o sistema de máscara original sem nenhum tipo de corte, você teria que partir para o GI D75, que a gente vai falar sobre ele num outro vídeo, tá? Mas o que acontece? O que mudou? O G5 é um equipamento que ele veio lançado, incluindo além da parte de horizonte, toda a informação de velocidade, altimetria, sistema de Turn Coordinator, indicações aí de razão de subida e descida de forma muito mais simplificada e posteriormente com o sistema de HSI. Tá? Lembrando que apesar dele ser um equipamento que ele exibe as informações de horizonte, a informação de HSI,
tá? Como primárias, ele não é primário também para exibir as informações de velocidade, altimetria. A parte de AirData desse equipamento é apenas secundário. Então você é obrigado a manter os seus sistemas de six-pack, né? Aqueles instrumentos laterais, tanto parte de velocímetro e turnbank, quanto a parte de altímetro e vertical speed, originais da aeronave. Além, é claro, de manter a bússola, tá? A bússola ela é obrigatória. Outra informação importante também veio na questão da certificação em cima da parte do turnbank. Se você substituir o seu sistema de HSI, mandatoriamente você tem que manter o seu turnbank e vice-versa, tá bom? Então vamos lá, o que muda, tá? Partindo aqui, nós temos duas unidades, tá bom? Que são duas unidades basicamente visualmente iguais, nós não vemos diferenças, tá? O que muda? Um é voltado para a linha STC, ou seja, aeronaves certificadas, e outra para aeronaves experimentais. Lateralmente também não tem nenhum tipo de diferença, tá? Aqui nós temos equipamentos basicamente aí, ó, com um sistema similar, mas o que muda é o preço e a certificação, tá bom? Se você olhar aqui no cantinho, nós temos aqui, ó, a escrita, um deles nós temos o FAA-PMA. Esse equipamento que tem essa inscrição de FAA-PMA, que não é limitado apenas ao G5, também tem no G3X e em outros equipamentos que têm essa compatibilidade de experimental e certificado, quer dizer que esse equipamento ele está aprovado para uso numa aeronave homologada, tá? Então, para instalar numa aeronave que seja Bonanza, uma aeronave que é regida sob o RBAC 91, tá? Ou FAR 91 nos Estados Unidos, é preciso que seja o modelo FAA-PMA. Uma das principais diferenças, é claro, que é a questão da certificação, é o equipamento que ele acompanha o form experimental, não existe um form nele, tá? Outra coisa que muda também é o software, lembrando que o software voltado para o experimental é diferente do software que é utilizado na linha certificada. Todo equipamento aeronáutico, ele tem que ter uma engenharia e o software utilizado também tem que ter uma certificação, tá bom? Apesar de ser muita gente achar que é a mesma coisa, não é. Então, muito comum eu ver, por exemplo, a pessoa que vai lá, entra no site da Garmin, baixa por conta lá o banco de software, né, uma tradução do software disponível de forma aberta na Garmin, e essa versão ela é voltada para experimental. Você não tem acesso à parte de software no sistema de G5 certificado. Isso é fechado para dealers, são manutenções programadas em oficina, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Outra coisa muito importante. Vamos iniciar aqui a parte do G5 e o que ele me dá. Nós temos aqui inicializando as unidades. Basicamente, durante a inicialização, ele vai te mostrar aí, durante a página de load dele, a versão de software, tá? Qual que é a versão dele, no caso que nós temos a versão 8.27, e basicamente toda a informação giroscópica e de AirData. A informação de AirData que está sendo exibida aqui, então nós temos aqui, ó, parte de velocidade e parte de altimetria, elas são setadas através das conexões na aeronave, através dessas entradas aqui. Então nós temos uma entrada dedicada de pitot e uma entrada dedicada de estática, tá? Pitot é aquela que vem, é a linha de pressão, que é ligada lá naquele equipamento, geralmente na asa, e a outra na linha estática da aeronave, que vai te dar a altimetria. Com isso, a parte interna dele faz todo o trabalho de resto. Aqui nós temos, por exemplo, o indicador aqui, ó, de turnbank, extremamente sensível. Você vê que eu quase não mexo equipamento, tá? Indicando aí a parte de derrapagem da aeronave. Então, um exemplo, você está voando, a aeronave está derrapando lateralmente. Você tem essa indicação de forma muito precisa no sistema do GI275. Temos também configuráveis a toda a parte aqui, ó, de velocidade, aonde você dá as indicações. Então você tem o V0, o VS, o V1, tudo isso aí fácil acesso e fácil configurável também. Teríamos também a parte do ajuste baro. Então se você ajustar aqui a parte barométrica conforme isso aqui também, tá, pode ser alterado aí hectopascais, conforme você queira. Tá bom? Isso aqui conforme a sua regulamentação, conforme o seu voo naquele dia, qual foi a normativa que você está voando, você consegue aí corrigir para você ter uma informação barométrica. Outra coisa muito interessante, nós temos aqui, ó, a parte do horizonte. Tudo isso sem depender basicamente de um sistema, né, externo para poder fazer funcionar a parte giroscópica. Isso tudo dentro de uma caixinha desse tamanho, né? Comparativamente,
é muita diferença, né? Nós temos aqui basicamente aí, ó, se nós pegarmos 2 unidades, mesmo com a bateria, dá o comprimento de um sistema de horizonte antigo. E quais são as configurações possíveis de instalação desse equipamento, tá? Geralmente é muito instalado isso aqui na posição de ADI e HSI. Então, por exemplo, nós vamos configurar esse aqui na posição de HSI e outro na posição de ADI. Geralmente fica nessa configuração aqui nas aeronaves, tá bom? Lembrando, geralmente essa configuração que a gente faz aqui, um serve como backup do outro. Eles trabalham de forma sincronizada, tá? A cabelagem é feita já com a rede, esse equipamento trabalha com a rede CAN. Então a rede CAN já trabalha um vinculado ao outro. Em caso de falha de um sistema, o outro entra em redundância. Tudo aquilo que eu executar na parte inferior, na parte superior, também é cruzado, tá bom? E geralmente isso aqui é vinculado, né? O equipamento que eu instalo muito aqui, vinculado ao sistema do piloto automático GFC500 e ao sistema de navegador. O G5 funciona com diversos navegadores disponíveis no mercado, mas são navegadores digitais e Garmin, tá? Existem também algumas interfaces previstas através de equipamentos não Garmin, eu sei que funciona, mas no manual você não vai encontrar essa informação. Tá bom? Então, por exemplo, você tem uma linha IFD 540 que é usada na Vidine, uma IFD 440, por exemplo, uma linha KSN 770, que é o equipamento que concorre, né, com essa linha da Vidine e da Garmin, que seria da King, funciona, tá? Mas não é previsto dentro do manual, você não vai encontrar essas interfaces, então as configurações são diferentes daquelas que a gente usa, por exemplo, uma linha inteiramente Garmin. Além de que a linha Garmin é muito mais intuitiva. Para quem está acostumado e para quem gosta sabe aí do que eu estou falando, que já utilizou esses outros equipamentos também, tá bom? Mas, dito isso, eu posso instalar quantas unidades na minha aeronave? No máximo 2, tá? Vamos entrar aqui nas limitações. O G5 tem um máximo de 2 unidades a serem instaladas numa aeronave, tá bom? E isso está uma limitação definida pelo STC do FAA, que foi convalidado aí pela ANAC. Tá bom? Outra limitação, o G5 não poderia substituir, por exemplo, esse sistema de horizonte aqui, ó, como informação de horizonte primário, tá? Especificamente por quê? Porque eu tenho aqui um sistema de Flight Director utilizado na linha do KFC 200. Então o G5 não exibe Flight Director de um piloto automático que não seja Garmin. Então o que acontece? Eu não posso realocar o meu horizonte KFC 200, por exemplo, esse aqui, e colocar o G5 na posição primária. Tá? Eu poderia, por exemplo, colocar ele na configuração de HSI. Você tem um Baron, você tem às vezes um 210 com essa linha, uma configuração muito bacana que muita gente faz é essa daqui, ó. Você mantém o sistema de Flight Director, o sistema de horizonte, né, que o piloto automático necessita da informação de atitude desse horizonte e a informação de HDG/HSI aqui do sistema do G5. Lembrando que quem vai fazer a interface para um sistema de RNAV, para um GPSS, vai ser o G5HSI. Tá bom? Ah, eu tenho um piloto automático, por exemplo, da Century, aquele que vem, por exemplo, na linha num Curisco, que não tem diretor de voo, um Century 2, um Century 3, beleza, você vai ter que manter o seu sistema de horizonte original da aeronave para que o piloto automático receba informação de atitude, visto que o G5 não fornece essa informação de horizonte para o piloto automático analógico, e você vai ter que manter o seu sistema de horizonte original a vácuo. A outra opção seria o uso do G275. Falaremos disso num vídeo mais para frente, tá bom? Porém, funciona, Vitor? Funciona, gente, e funciona muito bem. Desde que o seu sistema de horizonte esteja revisado, esteja funcionando, tá? Uma unidade de G5 HSI ou um casal de sistema de G5, por exemplo, nós podemos colocar aqui, por exemplo, um casal de G5 e realocar o seu sistema de horizonte que não tem diretor de voo para uma posição de backup, mantendo o piloto automático Century original de uma aeronave, acoplado, por exemplo, a um navegador, um GNS, um GTN, um IFD, você vai sim conseguir certificar e vai conseguir cumprir também toda a parte de RNAV, tá? O G5, através da GAD29, vai fazer essa interface e em alguns equipamentos, alguns sistemas de piloto automático, é requerido, geralmente, ou você construir
os sistemas com os SP66 e SP69, que são uns transformadorzinhos, ou você compra já uma caixa pronta, disponível, a gente fornece geralmente essa caixa já pronta, fica um serviço mais profissional, fica mais bem acabado, e você faz interface aí ao sistema do Century. Lembrando, no caso do Century, você precisa daquele rádio coupler, que é o seletor lá de HDG, lock e tudo mais, que acompanha geralmente no piloto automático. Não é toda aeronave que tem. Caso você não tenha na sua aeronave, é preciso você adquirir, tá? O que muda agora entre um piloto automático Garmin e o piloto automático original da aeronave, no caso quando vinculado ao G5, tá? Basicamente algumas coisas mudam. A parte do Flight Director só é exibida quando é um piloto automático Garmin, então você não tem a V-Bar magenta, né? Aquela roxinha que todo mundo gosta aqui num piloto automático que seja um Century, que seja um KFC, até porque não pode. Mas no piloto automático você tem. Outra coisa importante, se você olhar aqui em cima, a gente tem aqui ó, o AFCS, que é o Auto Flight Computer System, que é um sistema de pré-teste que nós temos aí quando vinculado ao GFC 500. O G5, o GI, o G3X ou o sistema de G500 são requeridos quando você vai instalar um sistema de GFC 500. Não dá para você instalar um piloto automático Garmin usando, por exemplo, um sistema de horizonte a vácuo ou um sistema de HSI analógico, tá? É requerido aí o uso das unidades, tá bom? Geralmente numa aeronave que seja FR, apesar de funcionar somente com um, eu sempre recomendo o casal, porque você usa em redundância e você sempre tem um configurado na página de HSI e outro na página de ADI, tá bom? Outra coisa que é exclusivo de você funcionar com o piloto automático Garmin, Altitude Preselector. Então, toda a parte de Preselector é vinculada aí na unidade e só funciona com o piloto automático Garmin. Com linha, por mais que você tenha, por exemplo, um piloto automático que seja aplicado para uma aeronave e ele tenha o piloto automático com Preselector, esse recurso vai ficar fechado exclusivamente ao sistema original. Você não vai ter acesso ao sistema do G5, tá? E em quais aeronaves que nós podemos instalar isso daí? Agora, nós temos uma aula para você que deseja aprender. Se você vir aqui, por exemplo, aqui, ó, nós vamos abrir aqui o Google, tá? Vamos pesquisar aqui no Google aqui o nome PST ANAC. O que é o PST ANAC? É basicamente toda a capa de certificação de consulta de processos, tá? Que nós temos aqui. Viremos aqui esse campinho e abriremos essa página. Aqui tem diversas maneiras de você procurar. Você pode procurar pelo modelo da sua aeronave, você pode procurar pelo requerente do projeto, pela descrição do equipamento, tá? Nós vamos procurar pelo quê? Pelo nome Garmin. Então, por exemplo, aqui nós vamos digitar aqui o nome Garmin e vai abrir todos os processos que a Garmin detém certificados aí perante a ANAC hoje. Então nós temos aqui a GFC 600, nós temos G1000. E o que a gente vai procurar aqui? Dá um Ctrl F no seu computador. Vamos procurar aqui pelo G5. Apareceu já aqui, ó. Nós temos aqui então o processo já se encontra encerrado, ou seja, já está aprovado. Vamos abrir aqui o processo. O requerente foi a Garmin International, tá bom? Com uma lista de aeronaves aqui listadas. Atenção, gente, essa lista aqui nem sempre ela está 100% compatível com a lista real, tá? A lista a gente vai abrir, vai ser essa aqui na parte inferior. Mas veja bem, olha só. Aqui, ó, os dados do CST, ele foi validado sobre o certificado suplementar de tipo número 2017 S04-02. Porém, o STC dele, que é o documento norte-americano, é esse aqui. Esse aqui é o documento no qual ele foi covalidado aqui no Brasil pela ANAC, tá bom? Lembrando, não basta ter somente um STC, ele tem que estar covalidado sob um número CST. Beleza? Então abrimos lá, nós temos aqui ó, basicamente que é um certificado suplementar de tipo, derivado lá do STC, que é o Supplemental Type Certificate, né? Que o número na ANAC é esse aqui. Detentor dele é a Garmin International, tá bom? E ela está listando aqui que o produto pode ser aplicado a qualquer uma das aeronaves listadas aí, ó, na lista AML, ou a lista Approved Model List, que foi datada de 22 de junho de 2021, ou uma revisão posterior aprovada. Lembrando que a última lista, se eu não me engano, foi 2025 ou 2026, que foi incluído alguns novos modelos. Então aqui, ó, agora que a gente acabou de ver que nós temos uma lista de aeronaves aprovadas, basicamente a lista AML, o que eu preciso saber?
Aqui embaixo, dentro do próprio STC, nós temos as limitações aí e as condições de uso e de instalação desse equipamento. Então, basicamente, aí nós temos que cumprir todos esses requisitos, tá? Esse aqui é uma parte dos requisitos. Alguns dos requisitos de limitação não estão especificados aqui e competem ao instalador, mas as mais importantes são esse aqui, que ele fala que se você tem a intenção de dar o direito de uso do STC para alguém instalar, você tem que ter uma permissão por escrito dessa evidência. E isso aqui, gente, importante, é cobrado pela ANAC. E o que é essa permissão? É esse documento aqui que acompanha a compra do seu equipamento, tá? Não são todos os equipamentos Garmin que eles acompanham esse documento aqui. Vou abrir com vocês aqui, basicamente, o que é isso aqui, tá? Mas o que acontece? O equipamento Garmin, que ele é vendido sob a condição, né, de ser OTC, ou seja, pela Garmin ele é vendido como concessão de over-the-counter nos Estados Unidos, ele acompanha esse documento. Quais são os documentos que acompanham isso? Quais equipamentos? G5, um transponder 335, porém um GTN, um piloto automático, já não acompanha, tá? Então aqui, ó, nós temos basicamente aqui, ó, um registro. Obviamente eu vou tampar um número, porque é um equipamento de uso único, né? Mas aqui, ó, nós temos aqui o registro, tá bom? Que acompanha, e a gente precisa entrar lá no site do Fly Garmin e é onde vai colocar todos os dados da aeronave, tá bom? E fazer aí a emissão do documento da ANAC. Lembrando, caso você remova o seu G5 de uma aeronave e queira instalar numa outra aeronave com outro prefixo, outro número de série, você precisará comprar uma outra dessa daqui para você poder certificar isso na sua aeronave, tá bom? Muito importante ser dito, isso aqui é de uso único. O custo dele não é tão baratinho, tá? Eu vou deixar para vocês aqui mais para frente, a gente vai falar sobre isso, de custos e tudo mais, mas aí você verificar que não é tão baratinho assim o direito de uso do CST. E o que isso influencia? Se numa vistoria, numa rampa, tá? numa fiscalização de rampa, por exemplo, ou dependendo durante uma CVA, for constatado que você não tem direito de uso, a oficina que está fazendo a CVA da sua aeronave, ela pode se negar a cumprir o CVA dessa aeronave porque ela está em condição não aeronavegável. Numa vistoria de rampa, por exemplo, você pode ter aí problemas com a ANAC porque você está usando um CST, um uso de uma engenharia que você não tem permissão. Então é como se você não tivesse acesso ao dado técnico aprovado, tá? Esse documento aqui é o que comprova que você tem o dado técnico aprovado necessário para fazer a modificação na aeronave, beleza? Próxima coisa muito importante. Aqui nós temos também que a operação deve ser realizada de acordo com o AFMS, ou seja, o Airplane Flight Manual Supplement, que é um documento de PNX, nos casos aqui, esse número 190.011.12-13, revisão 9 ou posterior, tá? E que a manutenção dessa aeronave deve ser realizada de acordo com a ICA, né? Que é a Instrução de Manutenção Continuada de documento PN tal. Outra coisa, a instalação do G5 requer obrigatoriamente a retenção do sistema de airspeed mecânico, altímetro e vertical. A instalação do sistema de G5 não é em condição, né, não aprovada por STC, como o sistema de standby requer uma configuração, uma certificação à parte, tá? Mas uma outra coisa interessante, tá bom? Vamos lá. Além dessas limitações que nós temos aqui, a gente já vai chegar na lista do ANL, nós temos também dentro do manual de instalação aqui, ó, as limitações, isso aqui eu peguei do próprio site da Garmin, tá? Que é o manual que é voltado para o STC. Nós temos as limitações de instalação, que são aquelas que eu estava conversando com vocês. Então, basicamente, nesse STC, um máximo de 2 unidades devem ser instaladas numa aeronave, ou podem ser instaladas numa aeronave, tá bom? Numa aeronave que seja IFR, que é a grande maioria dos clientes que eu tenho hoje. Se o G5 estar instalado com uma posição primária de atitude, o Turning Coordinator deve ser mantido. Se ele está instalado como Turning Coordinator, o horizonte original deve ser mantido. Não pode substituir os dois, tá? Apesar de eu nunca ter visto. Numa aeronave visual, tá? Ele pode ser instalado tanto como indicador como sistema de Turning Coordinator sem a retenção de qualquer um dos dois, tá? Ele não pode ser instalado, então as limitações de instalação do G5, ele não pode ser instalado numa aeronave que tenha peso máximo de decolagem maior do que 6.000 libras, tá? Ou seja, deu mais de 6.000 libras de peso máximo de decolagem, está proibido.
tem mais de 6 assentos, incluindo piloto e copiloto. Isso aqui é muito importante, tá? Porque eu já vi instalado em aeronaves que não tem essa configuração e isso aqui pode sim dar problema. Um exemplo, eu já vi Cênica que tem certificação para 7 assentos no total, um piloto e mais 6 tripulantes. Não poderia instalar o sistema do G5 nessa aeronave, tá bom? Vamos lá. Em aeronaves também que são equipadas com o G950, que é voltado para a linha, né, mais antiga, que veio do experimental, o G1000, a Avidyne Integra, não são também possíveis de fazer a instalação do G5, nem mesmo o standalone. Deve estar instalado uma aeronave que tenha poder de 24 ou 14 volts, né, 14 ou 28 volts. E as informações importantes. Se o G5 está sendo instalado como um sistema de indicador primário de atitude, ou seja, horizonte, e um sistema de indicador de atitude requerido, o G5 deve ser configurado para configurar ao indicador de ponteiro existente. Então, se você tem um sistema de ponteiro fixo, ou você tem um sistema que é móvel, tá? Então tem essas duas possíveis configurações aqui. E a mais importante, na minha opinião, é essa daqui. Não pode substituir um indicador de atitude primário que inclua um sistema de diretor de voo ou seja parte do piloto automático. Se o sistema de indicador for parte do piloto automático, mas não tem sistema de flight director, você pode mover ele para o local do sistema do Turn Coordinator e o G5 ser instalado na posição primária, tá? Isso aqui é muito importante. Não pode substituir um sistema de Turn Coordinator como parte do piloto automático. Por exemplo, a linha do S-Tech que utiliza esse sistema. Não pode substituir o sistema de giro direcional, o HSI, que é parte do piloto automático que não está na lista de aeronaves aprovadas, pilotos automáticos aprovados. Então nós temos uma lista, uma tabela, né, listando todos os PAs que são aprovados. A bússola magnética deve ser mantida, então ela está listada aqui. Tá? Deve ser instalado num painel construído com uma chapa de alumínio de no mínimo 0,40. Isso aqui é basicamente, eu não conheço uma aeronave que não tenha isso nessa espessura, tá? Geralmente é até mais grosso, é 0,63, é 0,080. Somente é aprovado para ser instalado com interfaces especificadas nesse manual. Então, lembrando que eu falei agora há pouco, apesar dele funcionar com o sistema Avidyne, com o sistema de outros equipamentos, tá? Para usar esse STC, ele tem que ser instalado e interfaceado com esses equipamentos listados nesse manual, tá bom? Eu já vi muita gente instalando ele com outros equipamentos, não pode, tá? E uma coisa também muito comum que eu já vi, não pode interfacear dois navegadores, a não ser que ele esteja com piloto automático Garmin. No caso de piloto automático não Garmin, linha Century, linha Cessna, você não pode. As operações de limitação de voo são listadas no AFMS, que aí varia conforme o seu uso, conforme a sua categoria, tá bom? Voltando então à linha do STC, agora que você já entendeu quais são as limitações desse equipamento de instalação e de certificação, chegou a hora de descobrir se a sua aeronave consta na lista de aeronaves aprovadas para realizar essa mudança. E onde a gente vê isso? No próprio documento lá do sistema do STC, que a gente já tinha visto lá, tem uma lista que é a AML. O que a AML faz? Ela discrimina quais são as aeronaves que estão aprovadas para uso, tá? De instalação dos equipamentos. Então vamos pegar aqui basicamente, ó, aqui na linha aqui ó, cadê? Vamos procurar aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, que foi a última certificação validada aqui pelo sistema. Nós temos aí, ó, o documento da própria ANAC, né? Listado aqui todas as aeronaves. E aqui nós temos a lista de aeronaves aprovadas para instalação. Então nós temos o fabricante, quais são os modelos e quando existe uma limitação, ela está listada aqui como nota 4. Tá? Uma coisa importante, o certificado de tipo dessa aeronave tem que ser o mesmo, se for diferente não é aprovado. Então basicamente nós temos a linha Beechcraft desde a linha 35, desde as aeronaves mais antigas, por exemplo o Kilo 35 da linha do Bonanza até os mais modernos, a linha V, a linha Alpha, nós temos aqui listado a linha G35, lembrando não é G36, tá gente? O G36 já é a linha que tem o G1000, não é aprovado.
Nós temos a linha Baron também, nós temos toda essa linha aqui da Maule. Então são diversas aeronaves aqui ó, que nós temos com capacidade de certificação, tá? Nós temos linha Cessna, toda a linha Textron aqui instalado. E lembrando, né, é um equipamento que ele é voltado para classe 1 e classe 2. Então, obviamente, você não vai encontrar nessa lista uma aeronave que seja voltada à classe 3 ou turbo hélice turbina. Por exemplo, você não pode instalar ele no King Air, você não pode instalar ele, por exemplo, se você tiver, por exemplo, vamos pegar aqui um Cheyenne, você tem um helicóptero, nenhum asa rotativa, nenhum modelo de asa rotativa é aprovado, tá? Nem mesmo o R22, o R66, o 44 não tem aprovação. Nesse caso, teria que ser o uso do GI-275 voltado para a asa rotativa, tá bom? Então, vamos lá. Notas das limitações, excluindo aeronaves com Integra, excluindo aeronaves que têm sistema de G500 de fábrica, tá? Isso aqui não é de aftermarket, uma aeronave que tem aftermarket aqui, que seja listado como nota 2, aí tudo bem, você pode instalar, não tiver essa limitação, tá? Excluindo aeronaves que tenha G1000 e excluindo aeronaves com sistemas que se aplicam conforme esse regulamento. Esse aqui é muito difícil de você ver, tá? Então assim, ficou muito claro como é que funciona essa questão de certificação, como é que faz para você chegar a essa informação, se você sabe se a sua aeronave tem ou não tem essa capacidade de certificação e de documentar na sua aeronave. Lembrando, isso que eu mostrei aqui do G5 não é exclusivo do G5, tá? O caminho para você vistoriar se existe uma certificação para a sua aeronave ou não é o mesmo, basta você procurar pelo detentor do fabricante, pelo número do CST, pelo número do STC americano, por exemplo, se ele está convalidado e se está aprovado para a sua aeronave também. Tá? Aquele sistema que eu mostrei agora há pouco aí da ANAC é um sistema público, de acesso público, que todo mundo tem acesso, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão de informação aí, sempre procure lá pelo sistema da ANAC, tá? É de muito fácil acesso. E agora a gente vai entrar na parte final aí do vídeo, falando sobre as manutenções previstas no G5. E quais são elas, tá? Nós temos um outro documento, que é o documento basicamente que ele trata sobre as ICAs, tá? O que acontece? Na parte das ICAs, nós vamos mostrar aqui, ó, isso aqui acompanha na documentação da sua aeronave, tá? Nós temos aqui um sistema de manutenção continuada, que já está aí, ó, basicamente, já está na 10ª revisão, que foi lançada aí a última em dezembro de 2021, tá? E o que uma ICA faz? Tá? A ICA é a instrução continuada de manutenção que é previsto você realizar conforme o tempo e o uso que você vai fazendo com a sua aeronave, com o equipamento instalado. Lembrando, os manuais de manutenção que prevêem as manutenções da aeronave não levaram em consideração que 20, 30, 40, 50 anos depois da construção dessa aeronave, você iria modificá-la colocando equipamento que na época que a aeronave foi fabricada sequer existia a ideia de construção de equipamento desse. Então a ICA é uma manutenção, tá? Que ela é um suplemento à manutenção da aeronave. Você vai continuar realizando todas as manutenções da sua aeronave, conforme já está previsto lá na linha da CVA, na linha das manutenções que você já cumpre, e isso aqui é uma manutenção adicional que você é obrigado a realizar, tem que constar isso em caderneta, tá bom? E é cobrado aí durante as inspeções de CVA e em rampa também pela ANAC, tá bom? Então, vamos lá. No G5 especificamente, quais são os itens e as partes de intervalo de manutenção? Nós temos aí, ó, na unidade de G5, basicamente a remoção e instalação somente numa situação que precise, né, on condition, e o teste de altímetro, que ele é a cada 24 meses calendários. Lembrando, esse teste de altímetro aqui é basicamente o teste que é realizado pela RBAC 43, tá? Você com certeza numa máquina que seja certificada, você cumpre aí as manutenções lá na RBAC 43 de pitô estático, de integração, de altímetro, de encoder e de transponder. O G5, apesar dele ser secundário, ele também te dá essa informação e é obrigatória a apresentação dos laudos desse equipamento. Outra coisa, bateria do G5. É obrigatório o teste de capacidade da bateria a cada 12 meses calendáricos, tá? Então, você vai fazer o teste lá do sistema do ELT. Gente, já aproveita e já faz,
tá? Uma dica que eu dou para todo cliente meu: vai fazer a programação de manutenção, você já tem as manutenções que são anuais e bianuais. Então, nas manutenções anuais, que incluem bússola, ELT, inclua a bateria do G5, tá bom? E nas manutenções bianuais, você pode fazer aí os testes de integração, anemométrico, pitô estático, tudo isso daí, junto com o G5. Vai fazer tudo num teste só. Tá bom? Isso aí tem que constar tudo lá, os segue voos e as etiquetas em cadernetas, e é de forma mandatória. Lembrando, a bateria do G5 você vai substituí-la assim que chegar a hora que o próprio equipamento vai te informar durante a manutenção. Ele não vai te dar um aviso aqui. Diferentemente do GI 275, que ele te lembra da parte de inspeção de bateria, o G5 não vai te lembrar. Tá? Para quem já viu, lá no GI ele dá aquela mensagenzinha de bateria. Aqui nós não temos esse recurso, é um equipamento mais simples. Porém, é previsto aí que a oficina que for fazer a CVA cumpra essa parte de inspeção, e se você não recebeu esse comunicado pela oficina, às vezes passou batido, entre em contato com a oficina que faz a sua manutenção e peça para ela fazer, ou cotar isso com alguém que possa fazer para você, tá bom? Qualquer dealer Garmin vai fazer isso, para você conseguir manter a sua bateria numa situação saudável. Geralmente uma bateria dessa dura em torno aí de 10 anos, tá? Eu já vi casos que duraram aí desde que tiraram, na verdade, o equipamento, estão voando até hoje, desde 2016. Já vi casos que uma aeronave que pega muito sol, pega muito calor, muita umidade, durar a média de 3 a 5 anos, tá bom? Então tem essa variação também de quanto tempo a bateria fica sem carregar, a aeronave que quase não voa também, né? Tem muito perfil aí basicamente, mas essa média de tempo. Uma bateria dessa vai gastar em torno aí de 400 a 500 dólares para fazer uma importação, beleza? O que mais nós temos que fazer na inspeção? O resto dos itens, sistema de GMU, que é a proa magnética, tá? Que é o Garmin Magnetometer, que é que vai te dar a informação de head em HSI. Nós temos a HAD29, que é aquela que vai fazer, que é o Garmin Adapter, vai fazer interface entre o seu G5 e o seu navegador / piloto automático, seja ele Garmin, seja ele sistema não Garmin. GAD13, que é o adapter voltado aí, trabalho junto com a GTP59, que é a proba de temperatura, né? E nós temos aí uma antena de GPS. Qualquer um desses itens é on condition. Beleza? Então, falar isso aí da parte de manutenção, fechamos aí mais um capítulo do G5, tá? E se você tem alguma dúvida, se não foi falado nesse vídeo, pô, deixa nos comentários aí, chama a gente no privado, eu vou deixar nosso card aqui de contato, tem meu número aí embaixo aí, qualquer coisa é só procurar a gente nas redes sociais também, no Instagram, eu que geralmente fico com acesso lá. Vai ser um prazer te atender e muito obrigado por esse vídeo e te vejo na próxima. Boa noite.